Bom dia, meu amado. Deus seja louvado e que o Senhor venha nos abençoar, nos dar a sua bênção, a sua graça e que nós possamos, nesta manhã de domingo, juntos estudarmos a santa e gloriosa palavra de Deus. Olha, na lição de hoje é a lição de número 8 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical do dia 21 de novembro de 2021. E o tema é Paulo, o discipulador de vidas. Olha, nós louvamos ao Senhor pela bênção, louvamos a Ele pela sua graça, tá? Pelo poder de Deus nas nossas vidas, pelo Senhor nos permitir compartilhar a palavra de Deus. Quero falar para você, meu querido, que nós estamos todos os domingos, nós estamos trazendo para você no nosso canal de TV, na CBC TV Gospel, tá? E também na nossa rádio web, na CBC Gospel, a lição atual da Escola Bíblica Dominical. Então você também pode assistir as nossas lições no nosso canal no YouTube. Todos os domingos, às 7 horas da manhã, já está disponibilizado a lição do domingo. Tá? Então você acessa o nosso canal no YouTube, basta você digitar Bispo Antônio Dias Oficial, Bispo Antônio Dias Oficial, você vai achar o nosso canal e lá você vai ter as lições na sequência, tá? E esta lição, a lição deste domingo, do dia 21 de novembro, vai estar também no nosso canal no YouTube. Faça isso. Acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê lá o seu joinha. Também você pode ativar o sininho para que quando nós publicarmos uma nova lição da Escola Dominical ou uma outra publicação, você possa ser avisado e assim você possa assistir a nossa publicação. Você vai nos ajudar assim se inscrevendo no nosso canal. Eu fico muito grato, tá? O nosso intuito aqui é levar a palavra de Cristo como ela é até o seu coração, tá? Muito obrigado mesmo por sua contribuição ao se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui transmitindo para você através da rádio CBC Gospel e também da CBC TV. Para você acessar, se você ainda não tem o aplicativo, você pode baixar. Você vai lá no Play Store, digita CBC Gospel, você vai encontrar o nosso aplicativo Rádio CBC Gospel. Você instala o nosso aplicativo, tá? E ao abrir o aplicativo, ele vai abrir já tocando a nossa rádio, tá? Se você quiser alternar, você pode alternar para a TV indo lá na barrinha de opções e você então escolhe lá TV e você vai ser redirecionado já para a nossa CBC TV e você vai poder então assistir a nossa programação ao vivo ou gravada, mas você vai estar assistindo o nosso canal de TV, tá? E se preferir, você pode assistir as nossas publicações através do nosso canal no YouTube, tá bom, meu amado? Olha, Deus abençoe você. Estamos aqui para mais uma edição, tá? Da Escola Bíblica Dominical. Estamos trazendo todos os domingos as lições da Escola Bíblica, lições atualizadas para que você não perca, tá bom? Você não perca o estudo da Palavra de Deus. Em vez de você estar lá em outro lugar, estar no seu trabalho, não tem para como ir à Escola Bíblica presencial, tá viajando, então você pode acompanhar conosco aqui. A revista que nós estamos estudando é a revista da CPAD e a nossa lição de hoje, tá? É a lição atual do dia 21 de novembro de 2021, que tem o tema Paulo, o discipulador de vidas. Olha, meu amado, esta lição é uma lição muito importante para todos nós cristãos, não é? Por quê? Porque além de nos enviar, Jesus nos enviar para pregar o Evangelho, Ele também nos envia para fazermos discípulos, tá? E é bom a gente aprender
com o mestre apóstolo Paulo, né, com esse homem de Deus chamado por Jesus Cristo para uma missão tão especial, é bom a gente aprender com ele a sua metodologia, tá, de discipulado, tá? O texto áureo da nossa lição hoje está lá em Atos, no capítulo 15, versículo 40 e o versículo 42, que diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria, pela Cilícia, confirmando as igrejas. Olha, tá, meu amado? Então, veja bem, a verdade prática da nossa lição é: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade, tá bom? Meu querido, você fez a leitura diária? A revista da Escola Bíblica Dominical, ela traz indicações para você fazer a sua leitura diária de acordo com a lição da revista, tá? Então, segunda-feira, a leitura diária estava em Mateus 28, versículo 19 e 20, que fala sobre o discipulado, é uma ordem do Senhor. Na terça-feira estava em Atos 2, 14 a 41, que fala sobre a pregação como ponto de partida. E na quarta-feira estava em Atos 2, 42 a 47, que traz o assunto, o discipulado como formação na igreja primitiva. A leitura de quinta-feira estava em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, que traz o tema: o discipulado nos faz pensar nas coisas mais elevadas. E a leitura de sexta-feira estava em Colossenses 3, 21, que traz o assunto: o discipulado nos faz buscar as coisas que são de cima. E a leitura de sábado estava em 1 Coríntios 10, 31, discipulados a fim de viver para a glória de Deus, tá? Então, meu amado, esta era a sugestão, tá? Foi a sugestão para a leitura da semana que passou, não é? Para que você pudesse assim entender melhor a lição. Então, na próxima lição, que é a lição de número 9, do próximo domingo, você aproveita e faz a leitura diária, né, de segunda a sábado, que aí você vai estar entendendo melhor a santa e gloriosa Palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos, no capítulo 2, versículo 42 e 47, e Atos, capítulo 20, versículos 1 ao 4, que diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em Atos capítulo 20, de 1 a 4, diz assim: Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Gaio, e Timóteo,
dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e nosso Pai, Deus de Israel, nós te agradecemos por este momento em que nos reunimos em torno da comunhão para estudarmos a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, o Senhor venha nos trazer discernimento da lição, meu Deus, deste domingo, que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meu querido, todos os domingos nós estamos no templo sede da nossa igreja, na Comunidade Batista Cristã Igreja Mãe, ali na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Aloysio Chaves, às 7h30 da manhã, estudando a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Então, faça-nos uma visita, participe com a gente na escola presencial. Será um grande prazer receber você ali conosco, tá bom? Olha, continuando a nossa lição, vamos lembrar o nosso tema? Você ainda lembra o tema? A lição é a lição de número 8, dia 21 de novembro de 2021. E o nosso tema é Paulo, o discipulador de vidas, tá? Então, meu amado, possamos viver o exemplo do apóstolo Paulo, não é? E para você, irmãos, o objetivo geral da lição de hoje é revelar a missão integral da igreja no discipulado, tá? Muitas pessoas ainda não entenderam, tá, qual a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, preenchem a igreja com tantas e tantas e tantas tarefas e esquecem que a missão da igreja é pregar e ensinar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O nosso objetivo específico da lição. Olha, o apóstolo Paulo é com o discipulado bíblico, tá? Precisamos relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Ele foi um grande discipulador. E mais um dos objetivos da lição é salientar a integralidade da missão no discipulado, tá? Que é pregar e ensinar, tá? E ponderar sobre o discipulado com pessoas de outras culturas, tá bom, meu amado? Então esta lição ela revela a importância da igreja conjugar o equilíbrio e a pregação evangelística com o ensino cristão, tá, meu amado? Como nós podemos realmente conjugar isto aqui? Não podemos discipular se nós não pregamos o evangelho e não ganhamos pessoas para Jesus. Como nós vamos discipular alguém que ainda não se converteu? Então, antes do discipulado, vem a pregação evangelística, com o objetivo de se ganhar almas para Jesus. Tá bom, meu amado? Então, é importante nós entendermos isto. Tá bom, meu amado? Então, o ministério do apóstolo Paulo, ele revela essa integralidade da missão, pregação da palavra e ensino com o objetivo de formar um novo cristão, formar um novo homem. O apóstolo, ele pregava o evangelho e ele também discipulava. Ele ensinava o povo de Deus a guardar os mandamentos do Senhor. Hoje, estamos tendo muita dificuldade com relação a pregar o evangelho e formar a nova criatura. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos vendo igrejas de movimentos, de shows, né, de apresentações, e a pregação da palavra e o ensinamento da palavra tem ficado de lado. As igrejas hoje estão preocupadas
em realizar shows com bandas, cantores, etc, etc, etc. E então a pregação do Evangelho e a formação do novo crente tem ficado de lado. E é por isso que muitas pessoas que levantam a mão dizendo que aceitam Cristo se desviam, porque entregam suas vidas a Jesus, mas não são cuidadas. E o objetivo da Igreja do Senhor Jesus é ganhar almas e cuidar bem delas. Tá bom, meu amado? Olha, nesta lição nós veremos os aspectos gerais do discipulado, com o destaque para o papel do apóstolo Paulo no processo do discipulado nas igrejas que ele plantou. Nós vamos perceber que esse foi o meio pelo qual o nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter do Senhor Jesus Cristo. Então, o ponto central é a missão da igreja é pregar e ensinar. A igreja não foi chamada para fazer shows. A igreja foi chamada para pregar e ensinar o novo cristão a ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E nós temos a nossa lição dividida em 3 partes. E cada parte tem 3 tópicos. E então a primeira parte é Paulo, o discipulado bíblico. Paulo e o discipulado bíblico, tá? Então, meu amado, o discipulado bíblico, o que nós entendemos, tá? Então, o princípio do discipulado na igreja primitiva, ela baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e da sua despedida. Você pode verificar aqui em Mateus, no capítulo 28, versículo 19 a 20, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então veja bem, após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com o recém-nascido na fé precisava ser bem estruturado. Querido, quando você ganha uma pessoa para Jesus, você precisa cuidar bem dessa pessoa, tá? Aqui em Atos, no capítulo 2, no versículo 42 a 47, que foi um dos textos básicos da nossa lição, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Diz também que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e também todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E diz mais, perseverando unânimes todos os dias no templo. Olha que coisa linda, né? Todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e com singeleza de coração. E ainda mais, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então nós vemos, meu querido, claramente que as Escrituras, tá? A doutrina da palavra, que a oração, a prática da comunhão, a prática do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja, tá? Então assim o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Jesus, mas mostrava a estas pessoas convertidas como seguir a Jesus, como imitar a Jesus. Aqui em Atos, no capítulo 17, do versículo 1 ao 9, ele diz o seguinte: passando por Anfípolis e
Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, juntando o povo, alvoroçaram, olha só, gente, viu? Alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm alvoroçado, olha só, tá? Que tem alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Era a igreja do Senhor Jesus chegando daquele lugar, os quais Jason recolheu todos estes. Então todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram, não é? Então, meu amado, Paulo, ele não somente pregava o evangelho, tá, do Senhor Jesus Cristo, tá, mas também ensinava, mostrava a necessidade das pessoas imitar a Jesus. Em 1 Tessalonicenses, do capítulo 1 ao 10, Paulo também nos dá exemplo, temos também exemplos do discipulado do apóstolo Paulo, tá? No segundo ponto diz, Paulo, o discipulador. Olha, o apóstolo dos gentios, ele foi um discipulador distinto, tá? Ele se distinguiu entre os demais discipuladores. Após a conversão de Saulo, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo assim de uma maneira mais profunda. E por isso, aqui em Gálatas 1, versículo 15 e 17, fala justamente isso. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem retornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, Paulo partiu para o deserto da Arábia para se preparar, para conhecer, para ter intimidade com o Senhor Jesus. Porque Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Então, ao longo de suas cartas, nós vemos um compromisso profundo de Paulo com a doutrina exposta, tá? E a sua aplicabilidade na vida dos discípulos. A doutrina no discipulado, mas há também práticas coerentes com a cultura. Então isso faz com que o discípulo cresça e assim chegue à maturidade. Faz com que o discípulo venha conhecer de maneira teórica e também na prática. Quer dizer, então, para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre a doutrina, que é a palavra de Deus, e a prática. Quer dizer, a pessoa que é discipulada, ela precisa receber o ensinamento e viver esse ensinamento, tá bom?
meu amado, olha, a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, pessoas idôneas, pessoas que amem ao Senhor, que amem a igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor da pessoa que aceitou Jesus, em favor do novo convertido. O terceiro ponto fala o seguinte: a metodologia de Paulo para o discipulado. Olha, Paulo tinha um método especial para discipular. Você talvez tenha o seu método de fazer, de praticar o discipulado, não é verdade? Então, o primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho. E pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Jesus Cristo. Então, o primeiro passo era ganhar a pessoa para Jesus. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. E ao plantar esta igreja, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos daquelas pessoas que aceitaram a Cristo, firmar os passos dos novos convertidos. Com o seu ministério, era um ministério que envolvia a itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar. Então, logo ele deixava aquele lugar, mas ele deixava alguém ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado daqueles novos convertidos. Amados, no ministério do apóstolo Paulo, nós vemos discípulos especiais que ajudaram muito no trabalho de Paulo. Podemos destacar aqui, por exemplo, Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila. E outros mais. Está entendendo, meu amado? Aqui em Atos 15, versículo 40, por exemplo, nós vemos o seguinte: Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Tá? E aqui no versículo 16, no capítulo 16, versículo 1, também de Atos dos Apóstolos, diz que chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente. Olha, meu amado, além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo também mantinha uma relação de comunhão, uma relação de amizade com eles, com os seus cooperadores. Uma lição importante para a gente aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, pessoas que sejam idôneas, pessoas que amem ao Senhor, que amem a igreja do Senhor Jesus, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Se eu, meu amado, ou você, se nós não tivermos estas características, dificilmente nós vamos praticar um discipulado autêntico, tá bom? Então, a obra do discipulado, ela envolve pessoas que sejam crentes de verdade, tá? Pessoas que sejam idôneas, né? Pessoas que amem ao Senhor, que amem a igreja do Senhor Jesus, que realmente amem de tal maneira que sejam capazes de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Queridos, o apóstolo Paulo foi discipulador com um método de, primeiramente, pregar e, em seguida, ensinar de maneira mais sistematizada o novo decidido, tá? Então, meu amado, o segundo ponto, a segunda parte da nossa lição, também está dividida em 3 pontos, é o discipulado e a missão integral de pregar o Evangelho, tá? O discipulado e a missão integral de pregar o Evangelho. O primeiro ponto desta segunda parte é a pregação, o ponto de partida. O ponto de partida do discipulado é a pregação. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação.
Então é preciso pregar o Evangelho e pregar com sinceridade, pregar com intensidade, pregar com ousadia. Olha, a Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos já anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja, tá? Então, para isso, ela foi revestida de poder do Espírito Santo para cumprir essa missão. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 1, versículo 4 ao versículo 8, você vai ver isso aqui, ó. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, e disse ele, de mim ouviste, que de mim ouviste, tá? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, meu amado, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo ali no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia, tanto que em Atos 2,47 nós vemos isso: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O segundo ponto da segunda parte da lição é o ensino. Fazer discípulo. A pregação e o ensino andam juntos. O discipulado começa quando as pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá fruto. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Olha, Pedro levantou-se entre as 120 pessoas que estavam ali cheias do Espírito Santo, e Pedro começou a pregar, e pregar com autoridade sobre quem era Jesus. O resultado dessa pregação ousada pelo Espírito Santo de Deus resultou em quase 3.000 pessoas que se converteram a Jesus Cristo. Está aqui em Atos 2, versículo 41, que diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. E agora, meu amado? O que fazer? São muitas almas. Estas almas que se agregaram à igreja, que se converteram, precisavam ser ensinadas, precisavam serem discipuladas. O que fazer? Ensinar, ensinar e ensinar. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a palavra, com a doutrina que receberam de Cristo. E aí vem Atos 2, 42 ao 47, que diz justamente isso: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso significa que os apóstolos estavam doutrinando, estavam discipulando. Então, ao longo do seu ministério,
o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e aplicava nas vidas das pessoas que ele ganhava para Jesus, que ele alcançava. Então Paulo ganhava a alma e cuidava daquela alma. Paulo pregava o evangelho, ganhava a pessoa para Jesus e cuidava dessa pessoa. Então, ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e aplicava nas vidas das pessoas que ele ganhava para Jesus. O terceiro ponto da segunda parte da lição é pregação e ensino. Andam juntos, a pregação e o ensino. Se você só pregar o evangelho e não ensinar a pessoa a quem você pregou o evangelho e ganhou para Jesus, essa pessoa, essa semente pode morrer. Amado, a igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade. É um local em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Jesus Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da palavra de Deus, por meio do ensino da Bíblia. Então a igreja local é um lugar onde a palavra de Deus, ela é proclamada e ela é proclamada com autoridade. É um lugar em que as pessoas são atraídas pelo Espírito Santo a receber Jesus. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões da escola dominical, meu querido, e os cultos de ensino da palavra de Deus são instrumentos importantes para forjar o caráter do cristão, para formar pessoas, sejam elas crianças, adolescentes, jovens ou adultos. Formar pessoas para que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, vemos aqui na segunda parte da lição que a pregação é o ponto de partida. Vimos também que o ensino, fazer discípulo, faz parte desta missão integral do discipulado. E vimos que pregação e ensino estão juntos, não podem se separar. Você pregou, você ganhou almas, você precisa preparar, ensinar estas almas a caminhar e a amar ao Senhor Jesus da mesma maneira que você também ama. Querido, o discipulado compreende a missão de pregar o Evangelho e ensiná-lo como caráter formativo. O ministério da igreja, meu amigo, meu irmão, inclui um grupo de pessoas que vivem em mútua comunhão, tá? Então é importante, tá, que você entenda isso, que vivem em mútua comunhão, tá? É importante você entender esta palavra no seu coração, tá? Capacitando-as a crescer até formarem uma entidade amorosa, equilibrada e madura. Então, o ministério da igreja inclui equipar um grupo de pessoas. Diga isso, repita isso comigo. O ministério da igreja inclui equipar um grupo de pessoas que vivem em mútua comunhão, capacitando-as a crescer até formarem uma entidade amorosa, equilibrada e madura. Paulo diz claramente aqui em Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 16, ele diz assim, olha que ele fala aqui, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,
para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha, meu amado, então o ministério da igreja inclui equipar um grupo de pessoas que vivem em mútua comunhão, capacitando-as a crescer até formarem uma entidade amorosa, uma entidade equilibrada, uma entidade madura. E Paulo diz isso claramente aqui em Efésios, que a equipagem dos santos para o serviço compassivo em nome de Jesus Cristo deve acontecer numa comunidade. O crescimento espiritual e o contexto em que ele está. Meu amado, as reuniões na escola dominical, os cultos de ensino da palavra de Deus, são instrumentos importantes para forjar o caráter do cristão e para formar pessoas, como disse, crianças, adolescentes, jovens e adultos, pessoas para imitarem ao Senhor Jesus Cristo, tá? E ocorre de modo eficaz, não surge por mera coincidência. O amadurecer do crente não poderá acontecer fora da comunidade da fé. O discipulado não possui nenhum outro contexto que não seja a igreja de Jesus Cristo. Porque não se pode seguir fielmente a Jesus a parte de uma participação cada vez mais madura com outros crentes na vida e no ministério do Senhor Jesus. Amém? Meu amado, a terceira parte da lição o tema é o seguinte: o discipulado com pessoas de outras culturas. Jesus não veio apenas para os judeus. O amor de Deus é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? Então, o primeiro ponto da terceira parte fala o seguinte: a pregação para os seus irmãos. Olha, no livro de Atos, nós percebemos que a pregação dos apóstolos era principalmente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, pregavam nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam. E nós temos isso lá, por exemplo, em Atos 3, de 1 a 10, assim por diante, tá? Os apóstolos, eles desejavam que os seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo. Então, conforme nos mostra a questão cultural entre judeus e hebreus e helênicos, aqui em Atos, por exemplo, no capítulo 6, no versículo 1 a 6, que diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a todos. A multidão elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e
Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha, meu amado, o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio e o concílio de Jerusalém, tá? O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia por causa dessas situações, tá? Então é por isso que a igreja precisa dos diáconos para acompanhar, para atender, para servir a obra do Senhor nosso Deus. Tá bom, meu amado? O segundo ponto da terceira parte da nossa lição fala sobre a expansão da igreja para os gentios. A igreja ela não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Jesus registrada lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, tá? Então, a igreja não podia fugir desse compromisso com os gentios, porque era promessa do Senhor Jesus. Está lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então os apóstolos, eles seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia, por Samaria, para chegar até os confins da terra. Então por isso nosso Senhor levantou um homem tenaz, um homem valente, separado para ser apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas, de diversos costumes religiosos. Então, meu amado, a promessa do Senhor com relação aos gentios prevaleceu, e o Senhor usou Paulo de maneira extraordinária, tá? Então, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E é assim, meu amado, que devemos pregar o Evangelho, levar o Evangelho de Jesus até os confins da terra. E o terceiro ponto da terceira parte da nossa lição fala sobre o discipulado numa cultura diferente. Muitas vezes nós estamos acostumados apenas a falar de Jesus para as pessoas que são nossos amigos, pessoas que convivem conosco, mas necessitamos falar de Jesus para outras pessoas também, e além das nossas fronteiras, além dos nossos amigos. Então o ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, que vêm de religiões diversas, religiões diferentes e costumes diferentes. Então, na maioria das vezes, até incompatível com o evangelho. Com Paulo, nós aprendemos que a proporção que nós absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar ela é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer também que venha glorificar a Deus. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, fala Zacarias no capítulo 4, versículo 6. Querido, o discipulado de Paulo se deu entre seus irmãos judeus, bem como entre os gentios. Sobre o discipulado, meu amado, vamos conhecer um pouquinho mais. Na maioria das igrejas evangélicas, o discipulado é uma prática de acompanhamento e de treinamento bíblico que resume aos novos na fé. Porém, o discipulado como processo de educação cristã não deve ser resumido a este grupo de novos cristãos. Então é importante que nós pratiquemos o discipulado sempre. Sempre nós precisamos estar sendo discipulados, mesmo já crentes idosos, maduros, crentes antigos na igreja, precisam ser discipulados. O discipulado é mais uma aula ou um conjunto de lições que transmitem conteúdos doutrinários. O discipulado é um trabalho árduo, trabalho longo e às vezes até sacrificial. O discipulado é um trabalho de acolhimento, um trabalho de integração, um trabalho de acompanhamento,
um trabalho de aconselhamento, um trabalho de orientação espiritual. Amado, nesse importante ministério, temos Jesus como nosso principal modelo. Além do conteúdo ético e doutrinário acerca do reino de Deus, transmitido por Jesus, que certamente nos serve de norte nesta questão, ele destacou que o discipulado precisa enfocar os relacionamentos. Então, nos evangelhos, nós aprendemos que Jesus mantinha uma excelente organização em seus níveis de relacionamento. Em primeiro lugar, a multidão. Em segundo lugar, os discípulos. E em terceiro lugar, os apóstolos. E por último, os três mais próximos dentre os apóstolos. Os apóstolos de Jesus também foram discípulos, pois eles aprendiam vendo, ouvindo e imitando o Mestre. Então é preciso lembrar que todos os apóstolos eram discípulos, mas nem todos os discípulos eram apóstolos. Meu querido, entenda isso. E para concluir, o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Repita isso mais uma vez. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com as pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real estado, do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Louvado seja o Senhor. Você está entendendo a lição? Você está entendendo o que Deus está falando com você através da lição? Para você refletir a respeito de Paulo, o discipulador de vidas, por exemplo, em que se baseava o princípio do discipulado da igreja primitiva? Você já parou para pensar sobre isso? O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e da sua despedida, lá em Mateus 19, 20, capítulo 28, 19 e 20. O que vemos ao longo das cartas de Paulo? O que você conseguiu entender? Você já leu as cartas de Paulo? O que nós vemos nestas cartas? Ao longo das cartas de Paulo, nós vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida dos discípulos. Ainda para você refletir, qual é o meio que o Espírito Santo leva a pessoa à salvação? Pregar o Evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele usa o meio da pregação do Evangelho para salvar pessoas. Ainda para você refletir, quando o discipulado começa? O discipulado ele começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador das suas vidas. Todas as vezes que alguém aceita Jesus como Salvador, você começa a discipular aquela pessoa. E ainda para refletir, o que o ministério de Paulo nos mostra acerca do discipulado? Meu querido, o ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o Evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diferentes, costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com os nossos. Então, observe a palavra de Deus, observe a lição que nós acabamos de receber e tenha, meu querido, realmente um discernimento dado pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa desfrutar das bênçãos dos céus. Seja um pregador do Evangelho, mas seja também um discipulador. Não apenas ganhe almas, mas ganhe almas e cuide bem dessas almas. Tá bom, meu amado? Olha,
Deus te abençoe, Deus te dê a paz. Quero convidar você para o próximo domingo estar conosco através da CBC TV, através da rádio CBC Gospel e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez eu peço para você, entre no nosso canal no YouTube, basta você digitar lá Bispo Antônio Dias Oficial, você vai nos encontrar ali e você vai poder ver todas as nossas publicações. Estamos aprimorando as nossas lições na escola dominical para que você possa acompanhar e não perder a escola bíblica quando você estiver ausente da igreja. Mas nunca esqueça que é importante a escola bíblica presencial. Esteja presente na escola dominical. Todos os domingos nós estamos ali na nossa igreja, na Travessa Magalhães Barata, na Comunidade Batista Cristã Igreja Mãe. Todos os domingos às 7h30. E nós convidamos você a estudar a palavra de Deus conosco. Bispo, quem pode estudar a palavra? Quem tem interesse por ela. Só crente? Não, qualquer pessoa pode ir à escola dominical e estudar a palavra de Deus. Para conhecer mais, para receber mais de Jesus e tenha mais de Jesus Cristo na sua vida. Tá bom, meu amado? Então, muito obrigado por sua participação na Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você para estar conosco também no culto da família. Hoje à noite, às 19h, no templo sede da nossa igreja, ali na Travessa Magalhães Barata, ou em um dos nossos endereços. Nós temos a Comunidade Batista Cristã ali no bairro do Moraizão, na rua Manuel Prata. Ali o pastor Adriano está aguardando você. Faça uma visita, vá receber a bênção de Deus. Nós também temos a Comunidade Batista Cristã ali no bairro do Sol Nascente, na rua Santo Antônio, esquina com a rua do Dendezal. Pastor Leandro Progênio está ali aguardando você. Faça uma visita lá. Também nós temos a Comunidade Batista Cristã no bairro Nova Esperança. O presbítero Felipe está ali para receber você no culto da família deste domingo. Nós também temos a Comunidade Batista Cristã ali no loteamento Manuel Lobo. O pastor Genival e a pastora Albanese estão ali para receber você no culto da família deste domingo. E lá na nossa sede, na Travessa Magalhães Barata, nós estamos ali para receber você. Será um grande prazer ter você conosco ali na Comunidade Batista Cristã. Somos uma igreja segundo o coração de Deus. Tá bom, meu amado? Então, vá lá conosco, participe. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar você grandiosamente, tenho certeza disso. E no estado do Amapá nós temos igreja na cidade de Macapá, nós temos igreja no distrito de Coração, nós temos igreja na cidade de Santana, nós temos igreja em Mazagão, tá? E você pode procurar uma comunidade batista cristã mais próxima da sua casa para receber a bênção de Deus na sua vida, tá bom, meu querido? Lá no Mazagão nós temos o Bispo Silvio Ney no nosso templo sede lá no centro de Mazagão. Mas também temos o presbítero Adailton lá no bairro do Caega, tá? E temos o presbítero Sérgio lá no bairro da Olaria. Participe de uma das nossas igrejas ali no Mazagão. Em Macapá nós temos o nosso templo sede na rua Pastor Deocleciano e o pastor Paulo Machado está ali para receber você, tá? E abençoar a sua vida, tá bom, meu querido? Lá em Anauerapucu nós temos o pastor Santana que está ali para receber você no nosso templo sede. Com certeza Deus vai abençoar você grandiosamente, tá certo, meu amado? E convido você a estar conosco no programa de segunda a sexta, no Despertar com Cristo, das 5 às 7 da manhã, e também no Clamor das 18, de segunda a sexta, das 17h30 às 18h30. Deus abençoe você, a sua família, e fique na paz do Senhor Jesus Cristo, tá bom?